O futebol é paixão nacional, mas não nasceu por aqui. Já se perguntou como uma bola e a vontade de marcar gols chegou no Brasil? Sabia que tem tudo a ver com os trabalhadores de uma fábrica? Instalada em um dos maiores bairros da cidade e do país, essa fábrica marcou a história do Brasil e também foi o apito inicial para a criação de um dos principais clubes de futebol brasileiro. Estamos em Bangu e hoje o rolê visita o Bangu Atlético Clube. Muitos bairros, cidades e países se desenvolveram em torno de alguma atividade industrial. Foi o que aconteceu aqui em Bangu, uma enorme zona rural, passada por Sesmaria, uma família, vendida a outra até ser comprada pela Companhia Progresso Industrial do Brasil, o que marcou o início de um ciclo de mudanças na região, que àquela altura contava apenas com uma rua importante, a Estrada Real de Santa Cruz, que fazia parte do Trajal de Santa Cruz, local de descanso da corte. Em 6 de fevereiro de 1889, foi fundada a Fábrica de Tecidos Bangu, dando início à transformação da pacata região rural em uma área urbana. Nessa época, foram construídas a Estação Ferroviária de Bangu, o Ramal Ferroviário de Santa Cruz, a Paróquia de São Sebastião e Santa Cecília, entre outras obras que mexeram com a estrutura física e social do bairro, atraindo novos moradores. Coincidindo com o fluxo migratório que o Brasil recebia à época, os ingleses já faziam parte do quadro de funcionários da fábrica, acostumados com as inovações tecnológicas trazidas pela Revolução Industrial. Mas não foram só novidades de trabalho que os ingleses traziam na bagagem, não. Eles falavam empolgados com seus colegas brasileiros sobre um jogo que era febre na terra deles, o tal do futebol. Os relatos dos ingleses animavam os colegas brasileiros, até que numa dessas idas e vindas da Inglaterra para cá, mas a verdade é que com a bola no pé, a paixão nacional começou a se espalhar por aqui. A fábrica construiu um campo ao lado de sua propriedade e com a empolgação dos brasileiros, começou a surgir a ideia de criarem um clube. Em 17 de abril de 1904, surge então o Bangu Athletic Club. A estreia do Bangu aconteceu no dia 13 de maio de 1906, num jogo amistoso contra o Riachuelo, onde o Bangu venceu de 2-0. Clécio, me conta um pouquinho como é que a chegada da fábrica de tecidos aqui na região de Bangu transformou ela de uma região rural num bairro urbanizado e mais movimentado. Parte do princípio foi o seguinte: por que vieram para cá? Fabricação de tecido precisa de muita água. Então aqui tinha muitos mananciais de água, muita água. No Rio da Prata, né? Aqui em Bangu mesmo, Maciço da Pedra Branca, então isso não seria problema. O primeiro ponto. O segundo ponto, que já existia a estrada de ferro, tá? Isso também é muito importante. Para facilitar o transporte. Facilitar o transporte. Aí vieram para cá e fundaram a fábrica, os europeus fundaram a fábrica em 1891, né? E isso já começou a mudar um pouco a vida do bairro, na construção urbana. Então foram feitos os traçados urbanos, que são os melhores, um dos melhores do Brasil, não falo nem do Rio, do Brasil, né? Feito pelo arquiteto Vilas Boas, que veio ser diretor do clube, do Bangu Atlético Clube. Fez o traçado urbano das ruas e praças, né? E, consequentemente, também participou da construção da fábrica, né? Então, o Bangu começa a ser também pioneiro nessa questão do urbanismo, ruas largas, lotes grandes, calçadas largas. E daí veio a Vila Operária, né? A Vila Operária, a igreja, a sociedade musical. O Bangu teve uma das primeiras sociedades musicais do Rio de Janeiro, isso é importante citar. O clube, na Cônigo Vasconcelos, a igreja no fundo. E mais à frente, mais adiante, veio o que foi assim que eu achei mais transformador no bairro, que é o futebol. Aqui onde nós estamos, por exemplo, você que pertence ao clube, né? Nós estamos na arquibancada de Moça Bonita, inspirada no estádio inglês, né? Você vê o estádio inglês. Qual é a característica do estádio inglês? Arquibancada social a 45 graus e a geral plana, onde o pessoal fica em pé, geralmente os operários e tal, a classe mais humilde, enfim. E aí, falando dos operários, né, quem foram essas primeiras pessoas a habitar o bairro com a chegada da fábrica? Quem eram esses trabalhadores?
Belíssima pergunta. Eram, na grande maioria, portugueses, ingleses, e italianos. Italianos, portugueses e todos ingleses. vieram com a fábrica? Vieram com a fábrica. Então foi um boom. O pioneiro do futebol, Thomas Donoghue, que foi o pai do futebol, 6 meses antes de Charles Miller, sem compromisso com regras. A regra, a camisa, tudo 11 contra 11, isso aí é de Charles Miller, 6 meses depois. Mas a primeira bola, a primeira pelada a rolar em Bangu foi com Thomas Donoghue, no dia 9 de setembro de 1894. Né? A fábrica que ele trabalhava lá em Busby, na Escócia, ele é britânico, né? Na Escócia, ela decretou falência, né? E ele soube desse empreendimento feito por europeus aqui e chegou ao conhecimento dele. E veio para trabalhar aqui. É uma história muito bonita. Por quê? E ele veio no navio e ele veio pensando assim, como eram 3 meses de viagem, ele veio pensando, bem, chega lá, eu vou me filiar a alguma universidade, a um clube de futebol, vou praticar o futebol. Para a tristeza de Thomas Donoghue... Chegou aqui e não tinha nada. Tinha uma fábrica recém-construída, menos de 1.000 habitantes e meia dúzia de casas. Ele ficou desesperado. Aí ficou desesperado e ele, muito apaixonado pelo futebol, era o lazer dele naquela... Imagina, uma época remota, né? Não existia... O lazer era o futebol. E aí, para a tristeza dele, ele ficou durante 3 anos muito chateado, desesperado. Aí ligou, mandou uma carta para a esposa e tudo levava tempo para chegar. E a carta chegou lá, que a carta seguia de navio e tal. Pediu na carta, Elizabeth, traz pares de chuteira, bola, que aqui não existe futebol. Aqui não existe futebol, eu quero jogar futebol porque tem uns ingleses aqui, o restante a gente ensina e tal, enfim. E lá veio Elizabeth. Ele pegou o trem, foi esperar lá no porto, no centro da cidade, no centro do Rio. Chegando lá, a ansiedade era tão grande que ele abriu a bola lá no porto, e dentro do trem ele veio quicando a bola, fazendo embaixadinha, assim, uma loucura, né? Chegando no bairro, ele reuniu os ingleses que já praticavam o esporte lá, né? Ensinou, lógico, muito provavelmente ele deve ter explicado mais ou menos aos portugueses, os brasileiros interessados. Os poucos ficavam curiosos na beira, no gramado, não faltava local para jogar bola, que era tudo gramado, era fábrica e um gramado, um campo. Inclusive lá que eu instalei o monumento lá, o pioneirismo dele, né? E isso aconteceu muito provavelmente num domingo, dia 9 de setembro, né? Porque era o único dia de folga. E para curiosidade de muitos, né, ele fincou duas traves sem o travessão, 5 contra 5, e de forma muito ingênua e despretensiosa, ele estava rolando em gramados brasileiros a primeira bola de futebol do Brasil, 6 meses antes de Charles Miller. É uma história muito, muito interessante. Como é que se deu a fundação do clube em si, né? O primeiro jogo de futebol rolou ali do lado da fábrica. E como é que tiveram a ideia de fundar um clube de futebol aqui? O próprio Thomas Donoghue. Ele foi o grande mentor intelectual da fundação do clube, Thomas Donoghue. Logicamente, juntou ele, Vilas Boas, que já se interessava, era um cara... Que era o responsável pelo urbanismo do bairro. Arquitetura. E juntou os ingleses, juntou um grupo de ingleses, eram 6 ingleses bem influentes na época, e fundaram no dia 17 de abril de 1904 o Bangu Athletic Club, em inglês, Athletic em inglês. O Bangu é um clube que se confunde com a história da industrialização brasileira e com os reflexos na expansão e urbanização da cidade. É um dos mais tradicionais do futebol e foi pioneiro ao contar com jogadores negros e operários em seu elenco, o que contribuiu demais para a popularização do esporte, que até então era visto como um esporte de elite. Clécio, e aí falando assim, do time, como é que é a história do clube, dos jogadores ao longo desses anos? Títulos, curiosidades, pioneirismos, me conta um pouco mais.
Uma das coisas que mais me fez ficar apaixonado pelo clube, pelo bairro, foram os pioneirismos. Porque, poxa, Vasco, Flamengo, Palmeiras, Fluminense, a própria Ponte Preta, que foi pioneira lá atrás, tem histórias fantásticas, mas ninguém chega aos pés do Bangu falando de pioneirismo. Primeiro, o negro pioneiro, Francisco Carregal, 14 de maio de 1905, no alçapão da Rua Ferré, Bangu venceu, goleou o Fluminense 5-3. O negro pioneiro. O Vasco foi em 1923. Mas tudo bem, a gente respeita também a luta do Vasco, aquela coisa documentada, mais profissional e tal, mas o primeiro a vestir a camisa, está lá documentado, tem uma foto ele segurando a bola, tem a data na bola, em 1905, 14 de maio, na Rua Ferré, foi uma goleada do Bangu. Vamos lá, primeiro campeão profissional do Rio de Janeiro, 1933, primeiro campeão no Maracanã, 1950, torneio início, campeão no gramado sintético, goleou o Bayern, hoje mesmo eu li, hoje de manhã, coincidência, hoje, a goleada sobre o Bayern de Munique, 4-0. Esse pioneirismo, eu acho esse pioneirismo fantástico. O primeiro clube de futebol no planeta a usar propaganda em camisa, no planeta, não foi a Inglaterra, foi o Bangu. Em 1948, a fábrica bombando, exportando tecido para o mundo inteiro, moda, estilistas do mundo inteiro visitando o bairro. E Bangu entra em campo na Europa, na excursão na Europa, com o losango da fábrica. Então isso não tem preço. Esses três pioneirismos por si só já deixa a gente muito apaixonado. Aí vamos falar até antes, lá na década de 30, primeiros cinco irmãos a jogar no futebol, no único time, os irmãos da Guia. E falando da Guia, o Domingos da Guia foi o Pelé da zaga mundial, o maior zagueiro da história do futebol mundial, Domingos da Guia. Eternizado no hino do Bangu, Domingos da Guia é considerado por muitos como o melhor zagueiro da história do futebol mundial. Foi campeão nos 3 principais países da América do Sul. No Uruguai, vestindo a camisa do Nacional de Montevidéu, na Argentina, a do Boca Juniors, e no Brasil, além da alvirrubra do Bangu, também jogou com destaque no Corinthians, Flamengo e Vasco. Começando e terminando sua vitoriosa carreira de 2 décadas no Bangu, Domingos da Guia chegou à seleção brasileira, pela qual atuou 30 vezes e disputou a Copa do Mundo de 1938. Como toda essa história se entrelaça com a própria história do bairro, né? Mesmo com a fábrica parando de funcionar, qual a relação que as pessoas têm hoje com o clube, né? Assim, além de ter o estádio como ponto de referência geográfico, afetivo, de vir aqui assistir um jogo, qual é essa relação que as pessoas têm com o futebol e com o clube? A transformação de um bairro, de uma cidade, de uma rua, de uma casa, um local, se dá pela autoestima, pela história. Aí é onde entra a educação e a cultura, que vem paralelo à educação. Então cria-se uma geração, estamos falando de 30 anos, então já tem pessoas com 50, 40, com 20. Que já conhecem um pouquinho mais da própria história. Então hoje essa arquibancada hoje é jovem. Até há 20 anos atrás eram velhos aqui na arquibancada. Hoje tem mais jovem do que velho. Tem a Castores, tem a Super, tem a Gigante. E essa molecada é que vai tocar para frente a história, essa paixão pelo bairro. Ó, não suja, não faz isso, não estraga. Eu como cenógrafo e artista plástico, eu tenho intervenções urbanas que ninguém mete a mão, ninguém risca. É Zumbi dos Palmares ali no Ponte Chique, é Mestre André, é o Domingos da Guia no Calçadão. Tá lá, no Calçadão de Bangu. O Thomas Dono Rua, na entrada do maior empreendimento que deu fôlego ao bairro, que é o shopping. Então isso... E que o shopping, né, ele foi criado em cima do que era a fábrica. Da fábrica e o clube se mistura com a fábrica e se mistura com a família do Silveirinha e Castor de Andrade, tudo. Então tudo é vermelho e branco e tudo é inglês, tudo é futebol e isso é maravilhoso. E aí, Clécio, então pra gente encerrar, por que vale dar um rolê aqui por Bangu e conhecer mais da história do Bangu Atlético Clube? Quando você vê a Fazenda Bangu, 1673, 350 anos, aquela história bonita, a história da construção da fábrica de tecido, o pioneirismo do futebol, o estádio de Moça Bonita, essa arquitetura inglesa
que parte foi destruída, era a Vila Operária. Meu sonho era reconstruir a Vila Operária, quem sabe um dia. A igreja de São Sebastião de Sicília, construída por José Vilas Boas, o mesmo arquiteto que veio ser dirigente do Bangu, fundou o Bangu, fez o traçado do bairro, a história musical, né? A sociedade musical. É um bairro plano, numa grande planície, porque é quente, porque é cercada pelo maciço da Pedra Branca, maciço do Jericinó. Estamos no nível do mar e por isso aqui que faz muito, muito calor. O vento marinho não entra. Então aqui tem as máximas e às vezes as mínimas estão aqui em Bangu. Mas é um bairro quente de calor humano, de cerveja, de família, de bate-papo. Temos problema, como todo o Brasil tem. Mas nós conseguimos sentar na calçada, contar a história. Temos muitas praças, as pessoas se conhecem pelo nome, apesar do bairro populoso. As pessoas se conhecem pelo nome, no carnaval, na cerveja, no bate-papo. Isso aqui, onde nós estamos aqui, é um ponto agregador. Eu acho que Bangu não seria Bangu sem o futebol, sem os seus pioneirismos, sem Moça Bonita.